Chegando até você com mais uma mensagem de fé, amor e esperança. Hoje, o nosso texto é em Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo de número 10. E o tema da nossa mensagem é a segurança e a proteção podem ser mais eficazes se mantermos o amor aquecido. Este é o tema da mensagem. Eu vou ler aqui esse texto, é parte de um cântico de Moisés. Ele faz uma exortação ao povo e, ao mesmo tempo, ele louva a Deus pela maneira peculiar que Deus cuida do seu povo. Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 1 ao 10, que diz assim a palavra de Deus: Inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor? Povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciões, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos seus olhos. Pai, nós te louvamos por esta escritura maravilhosa, que o Espírito Santo ele possa falar comigo, com este ouvinte, de uma maneira poderosa, nesta hora, através dessa escritura, trazendo mudanças, transformação, crescimento, amadurecimento e, com certeza, uma entrega intensa a este amor revelado pelo Senhor, ó Deus, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo e na manifestação do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Muito bem, querido ouvinte, amado irmão, irmã, você que me ouve, algo que me deixa fascinado nas Escrituras, nessa jornada, nessa caminhada com o Senhor, depois de uma leitura maravilhosa como esta, esclarecedora, não é verdade? Não precisa nem explicativa, porque ela é tão esclarecedora por si própria, a palavra de Deus, a leitura que nós fizemos.
Mas algo que me deixa fascinado nesta hora é a maneira que Deus trata, que Ele cuida de nós. Ele usa metáfora, parábolas e de maneiras didáticas. Nos ensina e cuida de nós maravilhosamente. É isso. Deus é tremendo, né? Ele tem os seus meios de operar, de agir. Deus é fantástico. Ele através da sua palavra, não é? Ele usa metáforas para falar comigo, com você, para esclarecer a mim e você, e ilustrar aquilo que ele, trazer luz de uma maneira mais abrangente naquilo que ele quer de mim e de você, fazer na minha e na sua vida. Assim como Deus, Jesus e os heróis na fé usaram também metáforas para nos ajudar a entender o seu amor, cuidado e proteção na jornada. Porque eu e você, nós seguimos uma jornada, uma caminhada nesta vida terrena e passageira. E nesse tempo que nós estamos vivendo, caminhando, passamos por tantas situações. Agora mesmo, eu e você estamos passando, provavelmente, por situações adversas, situações que trazem, às vezes, temores, dúvidas, não é verdade? Mas o Senhor, Ele é tremendo. O Senhor está no controle de todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas, e Ele está nos assistindo. E é muito legal saber isso, ter essa certeza, porque isso traz segurança e nos enche de esperança. Vamos pensar sobre isso um pouco nesta hora. No livro de Isaías, capítulo 42, e o versículo de número 3, né? Vamos pensar sobre estas coisas, essas metáforas, essa maneira de Deus, maneira tão peculiar de Deus trabalhar e tratar conosco. Isaías 42, versículo 3, diz a Escritura que o Senhor, Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Deus, meu querido, minha querida, você moço, moça, você criança, você homem e mulher, Deus não descarta pessoas que estão quebradas, em ruínas. Eu estou falando no sentido espiritual. Pessoas fracas, pessoas distantes dele, ou que estão frias como um pavio fumegante, como diz a Escritura, a palavra de Deus. Deus não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Maravilhosa esta metáfora. Eu fico fascinado com a Escritura e a maneira peculiar que Deus trata e fala comigo, com você, fala conosco. Ainda que fracos, talvez ainda que frios, talvez ainda distante, talvez até mesmo comprometido com algum pecado, ainda assim Deus não descarta a mim e você, e ele usa esta metáfora maravilhosa, né? Não esmagará a cana que já está quebrada, não, nem apagará o pavio que fumega, que está querendo se apagar. Ainda é no Isaías 42, versículo 6, ele diz assim, ó: Eu, o Senhor, te tomarei pela mão e te guardarei, diz o Senhor, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os pecadores e os perdidos, não é? Tremenda esta Escritura. Olha só o que cabe a mim e o que cabe a você. Não abrir mão desta palavra, desta Escritura, deste mover de Deus ao nosso favor, ao meu e ao seu favor. Ele está dizendo assim, ó: Eu, o Senhor, te tomarei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz aos perdidos e aos pecadores. Qual é a nossa parte? A minha parte e a sua parte é só dar a mão para ele.
Porque ele está dizendo assim: eu te seguro pela mão. O pior é que tem pessoas que não querem estender a mão para Deus. Tem pessoas que não tomam uma iniciativa, uma atitude, não é? Não busca, não dá um pulo grande no sentido de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero que o Senhor segure a minha mão. Porque o Senhor está dizendo: eu te segurarei pela mão. Ele segura a minha parte, a parte que cabe a mim e a você, é estender a mão e falar: Senhor, eis-me aqui, eu preciso do Senhor. Tem misericórdia de mim, Pai. A minha mão é toda sua, para que eu possa andar sobre as águas, para que eu possa passar pelo fogo e não me queimar, para que ainda que as águas queiram me submergir, não vai me submergir, porque o Senhor estará segurando a minha mão, e ainda que eu estiver no vale da sombra da morte, o segredo e a diferença é estar segurando nas mãos de Deus. Aleluia! Olha que coisa fantástica. Isaías 42, versículo 14. O Senhor, ele se apresenta numa mulher a favor da justiça sobre o seu povo. Isso é maravilhoso, meu querido, minha querida, né? Olha só que metáfora fantástica. A metáfora de uma mulher em dores de parto, com gritos de dores, desconforto em toda a gestação até nascer o bebê. É assim que o Senhor se apresenta, numa mulher. A favor de mim e de você, está usando esta metáfora tremenda para nos dizer que o amor dele é tão grande por nós, o cuidado dele é tão grande por nós, não é a atenção como uma mulher grávida, que é sensível, que é zelosa, que durante os 9 meses de gestação, ela passa dores, momentos de agonia, de desconforto. Imagine, durante a gestação, até nascer o bebê, e esta mãe tem um cuidado, uma proteção com este bebezinho no seu ventre. É assim que Deus, aleluia, é assim que o Senhor, é assim que Ele trata de nós. O Senhor se apresenta numa mulher a favor da justiça sobre o seu povo. Como é bom ser povo de Deus, como é bom. Esta é a razão, esta é a diferença de ser povo de Deus ou não ser povo de Deus. Aleluia, que fantástico esta metáfora também, dentre todas que estamos vendo nesta hora, tão histórica da igreja e do povo de Deus. Agora, uma das metáforas mais lindas e significativas está na nossa leitura inicial. Isto mesmo, a nossa leitura inicial em Deuteronômio, capítulo de número 32, no versículo de número 10, que diz assim: o Senhor nos guarda como é guardada a menina dos olhos. Escuta aqui, preste atenção nisso. O Senhor nos guarda como é guardada a menina dos olhos. Vamos entender um pouco isso. A menina dos olhos são as pupilas. E o que protege as pupilas são as pálpebras. A pálpebra protege instintivamente o olho do perigo. Olha aqui que coisa, aonde que Deus vai para me ensinar a mim e a você quão é importante, o quanto nós devemos olhar para o alto e entender que só de lá é que vem o grande socorro, e o socorro perfeito só vem e só pode vir de Deus. O Senhor está nos dizendo que Ele é a pálpebra e nós a pupila. Será que nós estamos protegidos e guardados, meu querido e minha querida? Se a pálpebra ela protege a pupila do olho, Deus se coloca como esta pálpebra para proteger a mim e a você, que Ele compara com uma pupila.
Será que estamos protegidos e guardados se estivermos de mãos dadas com o Senhor, caminhando com Ele, na presença dEle, fazendo a vontade dEle, o que agrada a Ele, louvando a Ele, bendizendo a Ele, lembrando dEle, cultivando o amor dEle? Será, meu querido, minha querida, que estamos protegidos e guardados? Deus ainda nos ensina, nesta metáfora, que o ato de piscar o olho ajuda a remover a sujeira ou poeira e manter o olho limpo. Olha aí, essa função da pupila, pálpebra funcionando, ela é tremendo isso, essa explicativa, não é? Ela ajuda a remover a sujeira ou poeira e manter o olho limpo. Todos nós temos essa experiência. Quando pegamos um pó, alguma coisinha que vem no nosso olho e a gente começa a piscar o olho, ele lubrifica, não é? E ele limpa aquela coisa, aquele mal-estar, aquele incômodo no olho. É isto. E mantém o olho limpo. A presença de Deus como pálpebra sobre nós e nós como pupila ligados a Ele, é a única maneira de manter o nosso coração limpo, a nossa vida limpa, porque esta presença de Deus, ela purifica, ela lubrifica o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, ao ponto de nos permitir estar limpos, aleluia! O conjunto da pupila e da pálpebra lubrifica também o globo ocular, mantendo-o saudável. A única maneira de nós termos uma vida saudável, 100%, não é? Sem esforço nosso, mas requerendo de nós se manter na presença de Deus, em comunhão com Ele, como a pupila depende da pálpebra, nós, como pupila, dependendo de Deus, aqui na metáfora como a pálpebra, nós teremos uma vida saudável, um coração saudável que vai agradar a Deus e com certeza vai reverter em bênção. Bênção para a nossa vida, bem-estar, harmonia na nossa casa, nos nossos pensamentos, e aí vai. Isto é realmente maravilhoso. A função da pálpebra também é fechar o olho. Pense nisto. A função da pálpebra também é fechar o olho. Protege, guarda e descansa a pupila durante uma noite de descanso. Olha só, nós podemos também, todas as noites, pensar em Deus quando fechamos os olhos e abrimos pela manhã. É isto. Eu e você devemos pensar sobre estas coisas. Se a pálpebra, quando fecha de noite o olho, ela traz para a pupila o descanso, o conforto, não é? Para o olho, protege, guarda durante toda uma noite, descansa. Assim é Deus conosco. Quando nós deitamos, nos recolhemos e vem a escuridão, dependemos do cuidado do Senhor na nossa casa, a proteção dos malfeitores, não é? Como é bom descansar com o Senhor, como é bom saber que o Senhor está cuidando de nós, como uma pálpebra cuida da pupila do olho, saber que Deus está cuidando de nós quando dormimos, quando estamos descansando, repousando, aleluia. Onde alguém pode encontrar segurança e descanso melhor? Esta é a pergunta. Onde é que alguém pode encontrar segurança e descanso melhor que não seja na presença de Deus, com a proteção de Deus? Meu querido, minha querida, eu trabalhei tanto tempo em obra, construção civil, serralheria, não é? Engenharia, e
por muitas vezes ciscos, coisas que vêm no nosso olho, e esta pálpebra, na hora ela fecha e ela impede, não é, o cisco de entrar no olho e o olho ficar protegido e a gente se sentir em segurança. Isso é um exemplo fantástico, uma metáfora fantástica que Deus nos mostra, nos ensina para que nós cresçamos em graça, em conhecimento e possamos permitir que o Senhor trabalhe de maneira maravilhosa na nossa vida e através da nossa vida. Amados ouvintes, assim como nós devemos louvar a Deus por ter compartilhado conosco o fôlego de vida, porque é verdade, não é? Lá no princípio diz a Bíblia que Deus formou lá o homem, né, e soprou o fôlego de vida. O Senhor soprou a respiração lá no homem e ele compartilhou, ele dividiu a sua respiração, o fôlego de vida, com o homem, com o ser humano. Então, eu e você devemos sempre louvar a Deus por ele ter compartilhado comigo e com você o fôlego de vida. Assim também devemos louvá-lo cada vez que nós piscamos. Cada vez que você piscar, lembre-se de Deus. Faça isto. Piscou, lembre de Deus. Puxa vida, Deus é a pálpebra da minha pupila, ele está me protegendo. Pense sobre estas coisas. Isso é profundo. Deus, ele quer cuidar de nós. Ele quer ser a pálpebra para cuidar de nós, que somos a pupila. Ah, meu querido, minha querida. Ah, se nós tivéssemos mais tempo para ficar falando tanto sobre isso. Mas você está entendendo o recado do Senhor. Eu estou entendendo, nós estamos entendendo. E podemos pensar sobre estas coisas e crescer com estas coisas. Devemos também louvá-lo cada vez que nós piscamos. Para concluir esta mensagem, este pensamento, quando João escreveu as sete cartas às igrejas no Apocalipse, na 7ª carta, à igreja de Laodiceia, no Apocalipse capítulo 3, versículo 18, está escrito assim, permita o Senhor colocar colírio, ungir os olhos, para que vejas. Se você ler essa carta, você vai ver que o anjo daquela igreja, ele não era nem quente nem frio. E o Senhor disse, por que não és quente nem frio? Estou a ponto de vomitar-te. Porque Deus sente náuseas, dor de estômago, de pessoas que não se decidem, que ficam no meio do caminho, que ficam em cima do muro, que ficam titubeando, oscilando, sabe? Então Deus está dizendo, já que quer ser sujo, seja sujo de uma vez. Seja frio de uma vez. Ou então seja quente, mas morno. Ficar no meio do caminho, não se decide. Então, nesta carta, João ele escreve aquilo que o Senhor mostra para ele. Permita o Senhor colocar colírio, ungir os olhos para que vejas. Aqui é uma outra metáfora fantástica. A razão e a exortação foi por conta da frieza espiritual que existia naquela igreja. Laodiceia, do anjo da igreja, e com certeza o rebanho era igual, não é? Porque o rebanho se parece com o seu pastor. É assim que funciona. A razão e a exortação foi por conta da frieza espiritual, que a gente vê através da indiferença, do tanto faz, como tanto fez, a indisposição, a preguiça, o descaso, as desculpas, as incoerências, a inversão dos valores, a quebra dos princípios. Aliás, Jesus disse em Mateus 24, 12, no sermão profético, no fim dos tempos, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Será que eu e você nos pegamos em alguns momentos frios? Será que nós, ao olhar o nosso coração, ao olhar no espelho, não encontramos esses adjetivos aqui, às vezes, na nossa vida? Indiferença, que é o contrário do amor. Tanto faz como tanto fez, não está nem aí.
a indisposição com as coisas de Deus, aquela preguiça que a pessoa tem de ir à igreja, de estar presente, de desenvolver a fé, de cumprir os seus deveres de cristão, o descaso, as desculpas. Será que, às vezes, nós nos pegamos com esses adjetivos? A incoerência, as incoerências, a inversão dos valores, a quebra de princípios. E Jesus, ele também nos recomendou isso, né? Nos exortou sobre este amor que no final dos tempos se esfriaria na maioria de todos, meu querido, pasmem, de todos. Por isso devemos vigiar. Por isso Deus está me colocando aqui para lembrar você, exortar você, alertar você, para que juntos possamos dar as mãos e nos levantar, porque juntos nós somos mais fortes. Eu quero que você fique com esta mensagem, reflita, pense sobre essas coisas. Pai, nós aprendemos que na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa existência, podemos contar com as promessas maravilhosas, ilustradas pelas metáforas, Senhor, na tua palavra. De fato, ó Deus, tu és um Deus de socorro, um Deus de amor, que cuida, que protege, que cura, que liberta e que salva a alma do inferno. Pai, queremos estar debaixo deste guarda-chuva, desta proteção, desta unção, cultivando, fazendo a nossa parte, através da intensidade do nosso amor. Obrigado, Senhor. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Se você gostou, então curta, compartilhe, comente, assine o sininho para receber as notificações, porque assim você não perderá os vídeos novos. Ah, e obrigado pela sua inscrição. Até a próxima!